Olá, pessoal! Estamos de volta para a resolução de mais uma questão de língua portuguesa. Eu sou a professora Cássia e hoje vamos falar de acentuação gráfica. Se você tem dificuldade de acentuar as palavras, presta atenção nessa questão que a banca UFG colocou em uma das suas provas do ano de 2024, o ano corrente, ano que estamos, ok? Nessa questão, a banca pede no trecho estudos mostram que crianças que passam tempo ao ar livre têm maior probabilidade de se tornar ambientalistas. Esse trecho, né, nesse trecho, a banca pede para a gente analisar o verbo tem e pergunta sobre como foi pensada, qual é a regra, né? Por que que ela recebe a acentuação gráfica aqui? Então, recebe, esse verbo tem, recebe a acentuação gráfica por quê? Porque o que motivou, percebe que aqui ele pergunta o motivo que levou à acentuação gráfica do verbo tem, ok? Então, aqui na letra A, ele fala por quê? Porque o verbo tem é um monossílabo tônico. Observe que monossílabas são aquelas palavras que têm apenas uma sílaba, ok? Então, obviamente, o verbo tem, ela é sim um monossílabo, tá? E ela está acentuada. Se ela está acentuada, ela é tônica, não é? Então, existem dois tipos de análise de tonicidade. As tônicas, que são as fortes, e as átonas, que são as fracas. Essa aqui é uma palavra acentuada, de pronúncia forte, por isso ela é tônica. Então, está correto o que está escrito na letra A. Porém, não é esse o motivo que levou essa palavra a receber acento. Essa não é a regra de acentuação do verbo ter. Tudo bem? Então, não vamos poder marcar a letra A. Então, apesar de ser sim um verbo que tem apenas uma sílaba, ela é uma monossílaba, e apesar de também ser acentuada e ser uma palavra tônica, não é essa a regra de acentuação do verbo, tá bom? Na letra B, pede que a gente observe que se ela apresenta um ditongo nasal. Bom, as palavras que têm ditongo são aquelas que têm duas vogais na mesma sílaba, ok? Não é o caso do verbo tem. Só tem apenas uma vogal, ela só tem uma sílaba, então não tem ditongo, muito menos nasal. Para ser nasal, ela precisaria estar acompanhada de M. É o caso ali, né? Tem, tá acompanhada de M, mas por causa do circunflexo, a gente vai chamar de pronúncia fechada. Pronúncia fechada é aquela pronúncia que tem nas palavras acentuadas com circunflexo, ou que tem o som, mesmo não tendo o acento, ela tem o som do circunflexo, tá bom? Então, não é o caso da letra B. Ela não tem ditongo e o som dela não é nasal, é som fechado. Na letra C, nós vamos ter, então aqui, ó, não tem como, né? Vamos riscar aqui essa possibilidade. Ela também não é monossílaba tônica, tá bom? Então, eu gosto de já ir riscando e tirando, porque eu não volto aqui para analisar de novo. O verbo ter é conjugado no plural. Sim, exatamente. Essa regra, ela se aplica a algumas palavras, a acentuação de diferenciação aí, né? Acento diferencial para o verbo ter, para o verbo tem, se tiver no singular, sem acento, e tem é o mesmo som, é a mesma pronúncia, mas ela vai vir acentuada quando estiver escrita, se ela estiver no plural. Cássia, como que a gente vê se essa palavra está no plural? Ora, já que é um verbo, a gente vai procurar o seu sujeito. Então, a frase diz o seguinte: ao ar livre, né, tem maior probabilidade de se tornar ambientalistas. Quem tem probabilidade de se tornar ambientalistas? As crianças, né? Esse é o sujeito do verbo ter, tudo bem? Esse é o sujeito do verbo ter. Então, se as crianças tem que ter acento. Se fosse criança tem, não teria acento. Simples assim para o verbo ter. Essa é a regra. Vamos marcar a letra C. E vamos para tirar a teima, a letra D apresenta um dígrafo, né? A regra do dígrafo é diferente e apresenta, obviamente que aqui nós temos, né, o EM, que tem som junto. O dígrafo funciona dessa forma, né? Quando a gente tem duas letras que formam o mesmo som. Vamos falar disso numa outra aula, mas é basicamente a junção de
uma vogal com a letra M ou com a letra N, né? Geralmente an, em, o, tá? Então, junção de vogais com a letra M e com a letra N formam dígrafos. RR, SS são pronunciados no mesmo som, também são dígrafos, tá certo? Então, ela tem um dígrafo, sim, mas não é por esse motivo aqui, né? Que a palavra está recebendo acento. Não é essa a regra de acentuação do verbo tem, tá? Então, observe que a banca aqui, de uma forma muito astuta, coloca informações que estão presentes na palavra, ela tem dígrafo, tá? Ela tem um som nasal, apesar de não ser um ditongo, tá? Ela é monossílaba, ela é tônica, mas ele pergunta sobre a regra de acentuação. Então, é importante a gente estar a par dessas regras para não cair nessas pegadinhas que a banca coloca nas provas. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí seu like. Ficou com dúvida? Deixa uma pergunta, dá uma sugestão de conteúdo para os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!